Minha filha me desconvidou do seu casamento, que eu havia pago. Eu preciso compartilhar como me vinguei dessa situação. Gente, essa história de vingança é digna de um livro emocionante. Hoje eu consigo contar tranquilamente tudo o que aconteceu, mas na época foi muito angustiante. Espero que vocês gostem da minha história. Fui verificar o local do casamento de minha filha para garantir que tudo estivesse perfeito. Este seria seu segundo casamento, e eu havia pago por tudo como um presente para ela, na esperança de reconstruir nosso relacionamento. Ao chegar lá, fui surpreendido por um segurança no portão, restringindo o acesso. Ao perguntar quem eu era, respondi que era o pai da noiva, explicando que estava lá para verificar os preparativos. A resposta do segurança, porém, me deixou perplexo. Assim que disse que era o pai dela, o segurança expressou suas desculpas, mas de maneira firme, explicou que não poderia permitir minha entrada. Confuso, questionei se estávamos no local correto, mencionando que se tratava do casamento de Biel e Tatiane, minha filha. Ele então explicou que havia sido instruído a não permitir que eu e minha esposa Anne nos aproximássemos do local do evento. A raiva cresceu dentro de mim ao perceber que, apesar de ter financiado generosamente o casamento como um gesto de reconciliação, estava sendo impedido de participar. O segurança, vendo minha frustração, ligou para a organizadora do casamento para esclarecer a situação. Foi então que a organizadora, com uma voz firme, confirmou que nosso nome não constava na lista de convidados autorizados. Na verdade, minha filha informou que eu e minha esposa fomos proibidos de comparecer ao casamento. No dia seguinte, inicialmente pensei que fosse um engano e até discuti com a planejadora do evento. Foi então que ela me mostrou os e-mails que minha filha havia enviado, especificando claramente as pessoas que ela não desejava que estivessem presentes. Fiquei envolvido em discussões acaloradas tanto com o segurança quanto com a planejadora por um bom tempo, tentando entender a situação. Foi minha esposa quem, finalmente, sugeriu que talvez fosse melhor irmos embora. Fiquei perplexo por ela ter tomado essa decisão, especialmente considerando que sou seu pai e financiei o casamento. Tentei ligar para ela, mas o telefone só dava caixa postal. Lembrei que provavelmente ela estava na despedida de solteira, o que fazia sentido. Não precisava mais falar com ela, e foi bom descobrir isso antes que fosse tarde demais. Ela achou que poderia me enganar, fazer eu pagar pelo casamento dela e me impedir de comparecer por vingança. É triste quando um pai percebe que sua filha é tão podre, que nenhum amor pode consertar. O que ela não sabia é que eu conhecia o proprietário do local desde a época da escola, e ele estava fora da cidade. Expliquei a ele que o casamento estava cancelado e que minha filha teria que remarcar para outra data e outro local. Eu já tinha pago o depósito, que ele precisava manter. Todo o resto, como o vestido, a decoração, e outros detalhes, também foi pago. Decidi deixar que ela ficasse com essas coisas, mas ficou claro que não seria possível realizar o casamento no dia seguinte. Sempre busquei ser um bom pai, mas sempre surgem novos desafios com ela. Minha esposa, que ela sempre desaprovou desde o primeiro dia em que nos casamos, apoiou integralmente minha decisão. Ela até relembrou que havia me advertido sobre permitir que Tatiane voltasse para a minha vida. Eu sei que é difícil de aceitar, pois não é todos os dias que um pai se vê obrigado a intervir dessa maneira no casamento de sua própria filha. Ela me cortou da sua vida depois de reclamar que eu arruinei o dia mais importante da vida dela e a envergonhei na frente de seus amigos e nossa família. Ela apareceu no local apenas para descobrir todos os convidados do lado de fora e a segurança negando-lhes a entrada porque a reserva foi cancelada. Como eu imaginei, ela me ligou furiosa, perguntando por que eu estava tentando arruiná-la assim. Eu não teria feito isso se ela não fosse uma pirralha ingrata. Então, deixe-me explicar como tudo isso começou e como eu não tenho mais uma filha. Tenho 55 anos e sou proprietário de um negócio próspero que tem crescido nos últimos anos. Me divorciei da minha primeira esposa, que tem 51 anos. Minha filha Tatiane, que agora tem 26 anos, casou-se pela primeira vez quando ainda era adolescente. Nosso relacionamento deteriorou ao longo dos anos devido às suas escolhas problemáticas. Garantir que ela completasse seus estudos foi uma batalha, pois ela enfrentou problemas com substâncias ilícitas, faltou às aulas e se envolveu com mais influências na escola. Eu dei a ela tudo o que ela desejava e até a encaminhei para a terapia, mas ela continuou no mesmo caminho. Minha família tentou discipliná-la e orientá-la na direção certa, mas não obtivemos sucesso. Eu a mandei morar com a tia-avó e outros parentes ao longo dos anos, mas todos acabaram desistindo dela. Ela era simplesmente um ser humano terrível. Recebia reclamações de que era rude e intimidava os adultos.
Por um tempo, culpei-me por isso, afinal, me divorciei da mãe dela e a mantive afastada. Mas logo percebi que ela enfrentava muitos problemas. Há 6 anos, eu me casei novamente com Anne, uma professora que é 10 anos mais nova que eu. A primeira reação da minha filha ao conhecer Anne foi acusá-la de ser uma caçadora de fortunas e de ser fácil. Ela ficou extremamente irritada com meu casamento, dizendo que eu estava sendo egoísta. Minha filha acusou Anne de ser uma dessas mulheres que se aproveitam de homens mais velhos por dinheiro. Naquela época, eu vivia com Tatiane e ela tornou a vida de Anne um inferno. Decidi tomar uma atitude definitiva quando Tatiane jogou fora algumas roupas de Anne e a expulsei de casa. Consegui resolver as coisas com Tatiane depois que ela se desculpou, mas ela e Anne nunca mais se entenderam. Não podia deixá-las sozinhas, pois sempre acabavam brigando ferozmente. Quando Tatiane visitava, mal se cumprimentavam ao se cruzarem pela casa. Isso me colocou em uma posição muito delicada com as duas. Fiquei surpreso quando, durante seu último ano, ela se tornou mais tranquila e as ligações sobre faltas na faculdade e problemas diminuíram. Nem quero mencionar o que precisei fazer para ajudá-la a se manter na faculdade. No Natal, ela trouxe um rapaz chamado Joel para casa. Ele era muito simpático, se dava bem comigo e com minha esposa, e parecia ser a única pessoa capaz de acalmar minha filha. Joel era um trabalhador honesto, cheio de potencial. Ele a pediu em casamento apenas 6 meses depois de começarem a namorar, e sinceramente, eu estava bem com isso. Eles tiveram um casamento lindo e se mudaram para uma cidade diferente. Mantivemos contato, visitando um ao outro em aniversários e eventos especiais. Pelo que eles me contavam, eu acreditava que o casamento estava bem. Minha filha ainda não simpatizava muito com minha esposa, mas a relação entre elas havia melhorado consideravelmente. Algum tempo depois que eles se casaram, minha esposa e eu decidimos surpreendê-los com uma visita. Estávamos orgulhosos dela por ter mudado e conseguido um emprego estável pela primeira vez na vida. Sem avisá-la, compramos um relógio muito caro para presenteá-la e viajamos até a cidade deles. Depois de fazer o check-in no hotel, fomos visitá-la. Chegamos ao apartamento dela e batemos na porta, mas não obtivemos resposta. Preocupados, decidimos abrir a porta. E para nossa surpresa, a porta estava aberta. Foi então que testemunhei algo que preferiria apagar da minha memória, e minha filha estava na sala, traindo o marido. Começamos a nos desculpar e estávamos quase saindo quando percebemos que ela estava com outro homem, que não era seu marido. Ela começou a tentar explicar tudo, mas eu estava tão enfurecido que quase confrontei o homem antes que ele fugisse. Depois que ela se vestiu, tentou explicar que foi um erro e que as coisas entre ela e o marido estavam bem. Mas eu não podia permitir que ela mentisse para aquele pobre homem, ele era uma pessoa decente e merecia saber a verdade. Ela tentou pedir uma segunda chance e nos implorou para não arruinar seu casamento contando ao marido sobre sua traição. Isso resultou em muitos argumentos, com ela me culpando mais uma vez, mas suas tentativas foram em vão. Ela só conseguia usar meus erros passados, como o divórcio entre mim e sua mãe, que aconteceu há muito tempo, para justificar suas ações. Foi um grande erro meu pensar que ela havia mudado. Eu fiz o meu melhor para criá-la com todo o amor possível, especialmente com a ausência da mãe. Em troca, ela se envolveu em problemas e virou membros da família contra mim, já que eu sempre a defendi. Minha esposa e eu saímos do apartamento dela e contatamos imediatamente o marido. Revelamos a ele tudo o que havíamos presenciado, e o pobre homem ficou arrasado. Quero dizer, completamente arrasado. Ele nos disse que já suspeitava disso há algum tempo, mas ela sempre tentou fazê-lo parecer controlador e inseguro. Ele também mencionou que havia vários outros problemas no casamento além da traição, que contribuíram para o divórcio deles. Ela nos culpou por isso, insistindo que foi um erro e que realmente o amava. Depois disso, ela parou de nos dirigir a palavra e nos cortou por vários meses. Foi uma surpresa quando, há 6 meses, ela mandou um presente de aniversário para Anne. Então, comecei a me perguntar por que ela de repente estava sendo tão amigável. Alguns dias depois, ela nos ligou, dizendo que sentia nossa falta. Ela começou a mostrar um lado mais amigável com Anne, algo que se tornou frequente, nos visitando algumas vezes por semana. Anne até mencionou que ela enviou uma mensagem educada pela primeira vez na vida dela, embora ainda não confiasse totalmente em suas intenções. Eu concordei com Anne, e estava cauteloso ao interagir com ela. Então, ela começou a nos visitar e ficar em casa por vários dias. Não a proibi, o que nos deu a oportunidade de discutir o que havia acontecido entre nós.
Ela se desculpou por ter ficado zangada conosco e admitiu seus erros. Ela realmente amava o marido, mas parecia incapaz de abandonar seu comportamento passado. Eu me senti culpado por não tê-la deixado contar a ele o caso dela por conta própria. Talvez eles ainda estivessem juntos se eu tivesse permitido isso. Há alguns meses, ela nos visitou durante as férias e fez um esforço para se aproximar de Anne. Elas ainda não eram melhores amigas, mas se respeitavam. Fiquei tão feliz com essa mudança de atitude dela e acreditei que minha filha tinha finalmente mudado. Ela nos convidou para jantar pouco depois e disse que queria que conhecêssemos alguém especial. Para minha surpresa, ela nos revelou que havia conhecido Biel alguns meses atrás e estava apaixonada por ele. Eu não queria julgar, mas ele não era o tipo de pessoa com quem ela geralmente se envolvia. Parecia que ele vinha de uma família com origens humildes, algo que ele confirmou ao nos contar sobre seu trabalho como balconista em uma pequena mercearia. Eu ainda pensava que ninguém poderia substituir seu primeiro marido, mas Biel parecia ser uma boa pessoa. Era um jovem bonito, 2 anos mais novo que ela, e ainda não estava financeiramente estável como seu primeiro marido costumava ser. Mas ela estava feliz e disse que Gael era a razão pela qual ela havia nos procurado para consertar as coisas. Embora minha esposa e eu estivéssemos um pouco preocupados, pensando se ele seria capaz de lidar com ela, já que ela era um tanto exigente, decidimos apoiar o relacionamento deles. Antes do final do jantar, ela fez outro anúncio, e estava certa de que ele era a pessoa com quem queria se casar. Assim, começaram a planejar o casamento para daqui a alguns meses. Fiquei realmente feliz por ela, e parecia que ela estava realmente mudando as coisas para melhor. Perguntei quando eles pretendiam se casar, e ela me disse que não tinham certeza ainda, pois estavam enfrentando dificuldades financeiras e precisariam economizar por um tempo. Vi tristeza em seus olhos, e claro, ela é minha única filha. Meu coração se entristeceu ao ouvir isso. Naquela noite, conversei com Anne sobre isso e chegamos à conclusão de que tínhamos nossa parcela de culpa pelo divórcio dela com o primeiro marido. Queríamos vê-la feliz novamente, então decidi patrocinar todo o casamento. Anne concordou em ajudar com os preparativos. Eu realmente desejava que as 2 mulheres mais importantes da minha vida se dessem bem. Embora eu não tenha participado dos arranjos do casamento, a mãe biológica dela decidiu que queria se envolver também. Eu não estava muito entusiasmado com a ideia, pois sabia que ela e Anne não se davam bem. Mas eu escolho minhas batalhas. Decidi deixar isso de lado pelo bem de Tatiane e permitir que sua mãe biológica ajudasse nos preparativos. Ela ganhou um vestido feito por um dos mais famosos estilistas da cidade, anéis caros e os mais desejados, além de um dos locais mais cobiçados da cidade para o casamento. Eu conhecia o dono do local porque fomos colegas na escola. Muitas pessoas famosas até se casaram lá, e as reservas são feitas com meses de antecedência. Digamos que isso foi um problema. Tudo estava indo bem, e eu tinha a roupa pronta para o grande dia dela. Eu queria ter certeza de que tudo iria bem no dia do seu casamento. Não sei, talvez eu estivesse apenas sendo protetor com minha garotinha, mas nos dias anteriores fiquei um pouco paranoico com a ideia de que algo pudesse dar errado. Anne me disse que não conseguiu entrar em contato com a pessoa que estava cuidando da decoração, então tirei um tempo da minha agenda lotada para ir conferir o local. Acabei sendo parado pela segurança porque, aparentemente, eu estava invadindo o local do casamento da minha própria filha. Foi quando juntei as peças e percebi que ela estava se vingando. Minha filha começou com esse comportamento quando era jovem e nunca desistiu de nada. Eu tinha certeza de que ela planejava me enganar como uma forma de vingança por termos revelado ao seu ex-marido sobre sua traição. Então, sim, no dia do casamento, fomos barrados na entrada. Então tomei uma atitude e a empresa de decoração já tinha sido instruída a retirar seu equipamento e sair naquela tarde. A mãe dela foi a primeira a me ligar, perguntando por que o local não estava pronto. Eu respondi a ela: pergunte à sua filha. Algumas horas depois, Anne e eu estávamos recebendo tantas ligações de parentes e amigos dela perguntando por que eu havia cancelado o casamento da minha filha. Admito que agi movido por mesquinhez, mas estou cansado dela. Ela tem me punido durante toda a minha vida. Desde que segui em frente, ela sempre tratou tudo como se todos lhe devessem algo. Sempre conseguiu o que queria. Acredito que isso será uma lição para ela parar de culpar os outros por seus erros e assumir responsabilidade por suas ações. Desde então, ela me bloqueou depois de espalhar todos os tipos de mentiras sobre mim. As pessoas podem acreditar nela se quiserem, mas eu não me importo mais. Ela me fez de bobo pela última vez na vida dela.
Eu fiz o que deveria ter feito há muito tempo. O que aconteceu em seguida foi que minha filha teve que adiar o casamento. Ela teve que se casar em uma pequena igreja com muito menos convidados porque a família dela ficou brava com o que ela fez. Na verdade, todos ficaram muito surpresos ao ver que o noivo dela não desistiu. Ele afirmou que não se importava. Além disso, entrei em contato com o proprietário do local, pedi desculpas pelo cancelamento, expliquei a situação e paguei uma quantia em dinheiro pelas perdas causadas. Poderia ter considerado processar minha filha, mas optei por não fazê-lo. Até hoje, não temos contato. Ei pessoal, compartilhem o que acham dessa história na seção de comentários abaixo. Hoje, pai e filha estão separados após tudo o que aconteceu. Vocês acham que o pai deveria procurar a filha para tentar fazer as pazes, ou ele deve continuar ignorando e simplesmente esquecer que tem uma filha? Deixem seus comentários abaixo. Ainda há mais uma história no vídeo de hoje, então vamos direto ao assunto. No sábado do meu casamento, vivi um dos melhores dias da minha vida. Decidimos realizar uma pequena cerimônia íntima, apenas com meu agora marido, 8 convidados e um fotógrafo. Convidei meus 3 melhores amigos e optei por convidar também minha mãe. Ela ficou feliz e quis saber todos os detalhes para que ela e meu irmão pudessem participar. Expliquei que, devido ao limite rigoroso de 8 convidados, só ela poderia estar presente. Ficou chateada e insistiu que meu irmão deveria estar lá. Expliquei novamente sobre as restrições do local e a falta de flexibilidade quanto ao número de convidados. Minha mãe sugeriu que eu ou meu marido deveríamos cancelar o convite de alguém para que meu irmão pudesse vir no lugar dessa pessoa. Expliquei a ela que isso não seria possível e que conversaríamos mais perto da data para organizar as coisas. É importante dizer que não tenho um relacionamento próximo com meu irmão. Ele tem o hábito de buscar constantemente ser o centro das atenções e também teve comportamentos problemáticos no passado. Como o fato dele tentar roubar de mim seu envolvimento com substâncias ilícitas. Isso acabou me afastando dele. Vimos minha mãe novamente algum tempo depois e ela finalmente entendeu que meu irmão não poderia vir, mas meu marido não disse nada a ela que suas irmãs também estariam lá. Eu disse à minha mãe que conversei com minha tia e tio sobre organizar um pequeno churrasco. Mais tarde no dia, com a família e amigos, pensei que tudo estava indo bem. Um pouco depois, recebi uma mensagem da minha tia que basicamente dizia: "Oi, só queria avisar que sua mãe está procurando outro local para a recepção e provavelmente entrará em contato com você sobre isso. Se ainda quiser fazer isso aqui, é só avisar." Alguns minutos depois, o local entrou em contato solicitando números precisos de convidados. Expliquei que, infelizmente, nosso orçamento não nos permitia contratá-los e que esperávamos gastar entre R$ 12.000 e, no máximo, R$ 15.000 no total, incluindo a cerimônia, o vestido de noiva, a maquiagem e todos os documentos, que já custavam 10.000. Vale ressaltar que meu marido e eu estamos na casa dos 20 anos e não temos muito dinheiro. Ainda assim, este dia será feliz, mesmo que não ultrapassemos o orçamento. Tive que enviar uma mensagem para minha mãe informando que estamos seguindo o plano original. Minha mãe me ligou e começou a criticar, dizendo que não é elegante o suficiente e que deveríamos alugar o local que ela indicou. Ela tem essa ideia errada de que temos uma grande reserva de dinheiro. Minha tia alegou estar muito velha e cansada para sediar um grande evento, mas na verdade eu nunca quis isso. No fundo eu sabia que isso tudo era porque ela queria que o meu irmão fosse, então eu acabei cedendo para evitar mais confusão. Tenho que confessar que não queria convidá-lo simplesmente porque eu sabia que de alguma forma ele poderia me causar algum problema. Os convites foram enviados imediatamente para evitar que ela interferisse. Ela tentou me fazer sentir culpada por isso. No entanto, quando o sábado chegou, estávamos todos na casa da minha sogra nos preparando. Depois que o fotógrafo tirou algumas fotos só de mim, meu marido mencionou que não usaria gravata e blazer na cerimônia, devido ao calor intenso do lado de fora. Minha mãe começou a insistir que ele precisava usar isso para parecer decente. Minha sogra estava desconfortável, então eu disse à minha mãe que aquele dia não era sobre ela. Descobri também que ela nos chamou de mesquinhos por não escolher um lugar mais chique. Chegamos ao local do casamento e estamos nos preparando. Minha mãe quer que cortemos o bolo antes da cerimônia por algum motivo e tiremos fotos. O fotógrafo entrou na sala de preparação e disse que ainda não era o momento ideal para iniciar as fotos, pois ele queria garantir que as imagens da cerimônia fossem impecáveis. Concordamos e a cerimônia prosseguiu sem problemas. Após o evento, começamos a sessão de fotos com os convidados.
Em seguida, o fotógrafo nos pediu para entrarmos a sós na sala do bolo para capturar o momento do corte sem interferências. No entanto, ele não comunicou isso aos nossos familiares, incluindo minha mãe. Ela ficou extremamente chateada por não ter sido chamada para participar desse momento especial. Fiquei muito irritada que na hora de cortar o bolo, para tirar a foto, fiz o corte totalmente torto, demonstrando minha frustração de forma involuntária. Sempre fui um pouco gordinha, e desde pequena, minha mãe fazia comentários sobre meu corpo. Essas observações constantes me deixaram insegura com minha aparência ao longo dos anos. Crescendo com essa pressão, comecei a desenvolver uma relação complicada com meu próprio corpo e autoestima. No dia do casamento, momentos antes da sessão de fotos oficial, minha mãe se aproximou de mim e, de forma abrupta, deu um tapa na minha barriga. Foi provavelmente mais forte do que ela pretendia, mas ainda assim, foi um gesto que me deixou profundamente desconfortável. Ela me mandou murchar a barriga para parecer mais magra nas fotos. Eu fiquei paralisada de constrangimento. Esse incidente, em um momento que deveria ser de alegria e celebração, trouxe à tona todas as inseguranças que eu havia tentado esconder. Senti-me humilhada e impotente, incapaz de reagir adequadamente por medo de estragar o momento. Finalmente, quando a sessão de fotos terminou, senti um enorme alívio. Poder sair daquele ambiente e me afastar da pressão constante de parecer perfeita foi um verdadeiro descanso. Eu só queria um momento para respirar e ser eu mesma, longe dos olhares críticos e expectativas irreais. Então, fomos para a área de recepção para esperar os convidados. Depois de um tempo, a maioria deles já havia chegado, incluindo minha mãe e meu irmão. Todos estavam relaxando, conversando e desfrutando de uma bebida. O ambiente estava alegre e descontraído, com risadas e conversas preenchendo o ar. Durante esse período, nada de muito marcante aconteceu, exceto por um momento constrangedor quando meu irmão jogou bebida em cima de um dos convidados. O convidado ficou visivelmente desconfortável, e o incidente criou um silêncio desconcertante por alguns instantes antes que a conversa voltasse ao normal. A situação deixou alguns convidados visivelmente sem graça. Por volta das 4 da tarde, começamos a grelhar a carne. O aroma delicioso da carne assando logo se espalhou, aumentando o apetite de todos. À medida que as peças iam ficando prontas, íamos servindo os convidados com carne ainda quentinha e suculenta. Minha mãe e meu irmão foram alguns dos primeiros a serem servidos. Pouco depois de terminarem de comer a carne, meu irmão se aproximou da minha mãe e disse que queria bolo. Minha mãe então começou a me importunar constantemente sobre servir o bolo toda vez que eu passava por ela. Finalmente, ela me encurralou e tivemos a seguinte conversa. Você não acha que é hora de servir o bolo? Oh não, a família do meu marido ainda não chegou e nós ainda não comemos. E as pessoas ainda estão comendo a carne. Podemos partir o bolo quando todos os convidados chegarem. Se eu ou sua tia cortarmos o bolo agora, então você e seus convidados podem comer depois. Mãe, é um bolo de casamento. Os noivos só servem o bolo no final da festa. Eu tentei explicar calmamente que seguiríamos a tradição e só cortaríamos o bolo no final da celebração, mas minha mãe parecia impaciente. Minha mãe ia continuar discutindo, mas minha tia a distraiu para que eu pudesse ter a chance de escapar. Mais tarde, descobri que minha mãe tentou incomodar meu marido, mas ele está acostumado a ignorar pessoas assim. Eventualmente, fizemos o corte do bolo. Assim que colocamos a faca para baixo, minha mãe a pegou e começou a cortar as fatias no menor tamanho imaginável. Foi chato, mas os convidados simplesmente pegaram múltiplas fatias. Ela acabou ficando mais 2 horas, apesar de dizer estar tão cansada. Ficamos gratos por vê-la partir, pois isso significava que poderíamos finalmente relaxar. Pela primeira vez, meu irmão não foi tão problemático. Ele foi pego tentando ver quais hóspedes não trancaram seus carros para poder vasculhá-los. Felizmente, foi localizado antes que pudesse pegar qualquer coisa. No final, apesar dos contratempos e das irritações, conseguimos aproveitar o restante da noite. Gostaria de parabenizar a protagonista pelo casamento e desejar muitas felicidades. Deixe-me saber na seção de comentários abaixo o que você faria se estivesse enfrentando uma situação semelhante. Optaria por confrontar sua mãe e cortar o contato, ou seguiria um caminho mais civilizado assim como a protagonista? Estou ansiosa para ouvir suas opiniões. Pessoal, isso marca o fim das histórias de hoje. Se você gostou, apoie o canal, inscreva, deixe seu like e um comentário. Um forte abraço e até a próxima história.